call is now being recorded. Ok, gente, vou começar aqui com vocês essa parte teórica da língua portuguesa, tá? A língua portuguesa está dividida em três macro áreas, três grandes áreas. A área da gramática, a área da redação e a área da literatura. São as três grandes áreas da língua portuguesa, tá? A gramática, quando a gente fala sobre gramática, essa primeira grande área da língua portuguesa, a gente obviamente se refere àquela gramática que é chamada de gramática normativa. A gramática normativa é aquela que normativiza, aquela que organiza, digamos assim, a maneira como se vai escrever uma determinada língua. Toda língua tem uma gramática normativa, tá? Uma gramática que normativiza a maneira como essa língua deve ser compartilhada, pronunciada, escrita, etc. A gramática normativa não é a única gramática que existe. Há vários tipos de gramática. Por exemplo, a chamada gramática internalizada, que é aquela gramática que todo falante de um determinado idioma possui. Existe também a gramática chamada de gerativo transformacional, mas e outras gramáticas. Mas a gramática que nós estamos habituados a estudar e habituados a falar sobre ela é a gramática normativa, também chamada de gramática institucionalizada. Por que essa institucionalizada? Porque é a gramática que a gente aprende nas instituições de ensino. Então, é a gramática que a gente aprende na escola, na faculdade, nos cursos de línguas, né? Quando você vai aprender outro idioma, a gramática que você aprende desse idioma é a gramática normativa. E a partir dela você vai aprendendo outras questões de outras gramáticas, tá? A gramática normativa está, por sua vez, dividida em áreas. A gente tem a morfologia, a sintaxe, a fonética, a semântica, a estilística. Então, são áreas da gramática normativa. Quando a gente fala sobre morfologia, nós estamos falando basicamente sobre as classes gramaticais. É a maneira como as palavras se apresentam no nosso idioma. E aí, classes gramaticais, vocês têm que lembrar que são 10, não é? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, preposição e artigo. Estas são as 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, preposição e artigo. Então, são as 10 classes de palavras da língua portuguesa. E, claro, desde que vocês começaram a estudar, vocês estudam essas classes gramaticais, né? Começa ali pelo alfabeto, depois vai para substantivo, verbo, daqui a pouco começa a aprender numerais e não sei o que, enfim, a aprendizagem da gramática normativa vai se desenrolando por meio da instituição educacional, que é uma creche, uma escola, enfim. Depois, a gente tem a parte da sintaxe. Algumas pessoas chamam de sintaxe, outros de sintaxe, outros de sintaxe, mas a expressão correta, a maneira correta de pronunciar é sintaxe. É uma palavra paroxítona, tá? Então, o que é a sintaxe? A sintaxe estuda a maneira como as palavras se relacionam entre si. Daqui a pouco eu vou colocar outro esquema aqui na tela em que será apresentado para vocês a maneira como a sintaxe se divide, ok? A gente vai ver, mas daqui a pouco a gente vai ver sintaxe. Deixa eu passar para a fonética. Geralmente a fonética se mistura com a fonologia. É a maneira como a gente fala e a maneira como a gente escuta
as coisas, as palavras sendo pronunciadas. Então, determinadas palavras que têm um som de Z, mas são escritas com S, determinadas palavras que têm som de S, mas são escritas com C cedilha. A maneira como, de fato, as palavras são faladas e, obviamente, como é que elas devem ser escritas tem a ver com a fonética e com a fonologia. A parte da semântica é a parte do significado, né? Significado, ou seja, determinadas palavras têm significados diferentes dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Geralmente, é essa parte da semântica que complica de maneira significativa, eu diria, o entendimento de pessoas que são de outros países e que tentam aprender a língua portuguesa, porque nós temos muitos usos de palavras que literalmente querem dizer outra coisa, né? Mas a gente usa essas palavras, digamos assim, de maneira figurada, e aí a gente vai tentar estudar isso em algum momento, tá? A parte da estilística digamos, a parte mais complicada de se trabalhar. Porque para a gente estudar estilística, a gente tem que ver estilo de autores, a maneira como determinados autores escrevem, tá? Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas eu sou um estudante da Bíblia, né? E aí, quando eu pego, por exemplo, uma carta que foi escrita por Pedro e uma carta que foi escrita por Paulo, se você apresentar para mim um verso, um trecho da carta de maneira isolada, eu provavelmente vou conseguir dizer, isso aqui foi escrito por Pedro, ou isso aqui foi escrito por Paulo, isso aqui foi escrito por João, ou isso aqui foi escrito por Tiago, porque há estilos diferentes nesses autores. Na verdade, todos os autores têm estilos diferentes. Alguns têm estilos mais próximos, e aí a gente diz que esses fazem parte do mesmo movimento, não é? Mas, enfim, cada escritor tem uma maneira diferente de escrever, tem um estilo de escrita. E isso, obviamente, a gente estuda dentro da estilística. Então, para a gente entender a estilística de um determinado autor, um estilo de um determinado autor, a gente tem que ler muita coisa dele, fazer comparação com outros autores para observar as diferenças. Essa é a primeira grande área da língua portuguesa. A segunda grande área da língua portuguesa é a redação, né? Quando, por exemplo, você estava no nono ano, você tinha oitavo, sétimo, ensino fundamental. Você tinha um só professor para trabalhar com gramática, com literatura, com a parte de produção de texto, que a gente chama de redação. Quando você vai para o ensino médio, geralmente acontece uma divisão. Um professor pega uma dessas áreas, outros pegam outras áreas, enfim. A parte de redação ou de produção de texto, né, interpretação e produção textual, tem a ver fundamentalmente com as tipologias textuais, né? E aí você tem que lembrar que tipologia textual é como se fossem estados que estão cheios de cidades. Essas cidades seriam os gêneros textuais. Por exemplo, você pega aqui a tipologia textual narrativa. Entende a narração como sendo um estado, né? Um estado que tem várias cidades. Quais seriam essas várias cidades? Essas várias cidades seriam o conto, a crônica, a fábula, a parábola, o texto jornalístico, a piada, enfim, todos esses textos que eu acabei de citar são textos narrativos, ou seja, fazem parte da tipologia textual narrativa. E quais são os gêneros textuais? É fábula, é parábola, é romance, é apólogo, enfim, e por aí vai os gêneros, e por aí vão os gêneros textuais, tá? A mesma coisa acontece com a dissertação. Dentro da dissertação, e você imagina a dissertação enquanto estado, dentro da dissertação, você tem vários gêneros textuais que são chamados de dissertativos, né? O artigo de opinião, a resenha, o comentário, você tem a monografia, a dissertação argumentativa, tão cobrada pelo Enem, pelo Sistema Seriado de Avaliação 3, enfim,
são os textos dissertativos. A mesma coisa acontece com a descrição, com a injunção, com as outras tipologias textuais, ok? Pois bem, dentro de literatura, literatura é a terceira grande área da língua portuguesa, tá? Dentro de literatura a gente tem os gêneros literários, que são apenas três: o gênero lírico, épico e dramático, na ordem lógica: lírico, dramático e épico, tá? O lírico está centrado em primeira pessoa, o dramático, a linguagem está centrada em segunda pessoa, e o épico, ou narrativa, a linguagem está centrada geralmente em terceira pessoa, tá? Com relação às épocas, as épocas têm a ver com essa íntima relação existente entre a literatura e o momento em que ela está sendo produzida. Você pega, por exemplo, no período da Idade Média. Os textos literários que eram produzidos durante a Idade Média, obviamente que eram textos voltados para a questão religiosa. Era sobre isso que os homens pretendiam falar, era sobre isso que os homens faziam textos naquela época. Então, a época influencia de maneira direta a literatura, tá? E, às vezes, o contrário, a literatura influencia a época. E aí a gente tem os chamados movimentos literários, né, que são conjuntos de autores que escrevem a partir da mesma estilística ou da mesma estética, e fazendo com que, em determinado momento, pudesse existir um chamado movimento literário. Geralmente, nós estudamos os movimentos literários em língua portuguesa, né? E aí a gente começa lá com a fundação do Reino de Portugal, no século XII, e aí a gente vai travadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, e vai estudando também os movimentos contemporâneos. Enfim, movimento tem a ver exatamente com isso, ok? Pois bem, eu quero só mostrar para vocês mais uma questão envolvendo esquema, tá? Estamos aqui numa parte teórica. Eu quero só mostrar para vocês mais um esquema. Vejam, observem, nós temos aqui língua portuguesa. Em língua portuguesa temos gramática, redação e literatura. Dentro de gramática, nós temos morfologia, sintaxe, fonética, semântica e estilística. E, dentre essas, obviamente, a segunda que aparece aqui é a sintaxe. Vejam aqui um esquema também só sobre sintaxe. E aí eu vou mostrar sintaxe. Existem esquemas também, que eu não vou apresentar, obviamente, só vou apresentar esse esquema da sintaxe, tá? A sintaxe está dividida em três grandes áreas. Nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, tá? Na verdade, todos são importantes, mas tem os que são mais importantes e os menos importantes. Os importantes, obviamente, a gente chama de termos essenciais. E aí, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Quando você pega uma oração, por exemplo, você pega uma oração e vai fazer a análise dessa oração. A primeira coisa que você verifica é qual o sujeito, quem é o sujeito e quem é o predicado da oração, tá? É basicamente isso, porque são os termos essenciais da oração. Só que a gente tem também os chamados termos integrantes, tá? São os complementos, né, verbais nominais, o agente da passiva, são os termos integrantes da oração, que não são essenciais, são necessários, mas não essenciais, tá? São importantes, mas não tão importantes quanto a presença de um sujeito e um predicado. E os termos acessórios. Dentre eles, a gente tem os adjuntos, né? Adverbiais e adnominais, os apostos e os vocativos, que geralmente são estudados em conjunto, tanto o aposto quanto o vocativo. Então, veja, tudo isso aqui da sintaxe está dentro de gramática, dentro da língua portuguesa, dentro de gramática, dentro de sintaxe. A gente tem esses termos aqui. E aí, por exemplo, só para pegar
esse primeiro termo essencial aqui, que é o sujeito. Você tem os estudos dos tipos de sujeitos, né? Então, veja aqui, a língua portuguesa, ela vai ampliando, é a língua portuguesa. Aí você tem áreas, você vai por uma área. Aí você tem outras ramificações, você vai buscando ali o que estudar dentro dessas ramificações, de modo que se torna infindável, se tornam infindáveis as possibilidades de estudos da nossa língua, do nosso idioma, a língua portuguesa, ok? Uma parte teórica para a gente começar as nossas discussões mais práticas.